Então tá. Boa noite, pessoal. Sargento Flávia por aqui. Como vocês estão? Espero que estejam com saúde, com bastante imunidade. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Não é do meu estado do Rio Grande do Sul, mas eu gostaria muito que fosse. É um deputado federal que é meu colega da Polícia Militar, se chama Daniel Silveira, e ele faz um grande trabalho pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo Brasil, pela PM, e quem dera tivéssemos 513 Daniel Silveira no Congresso Poxa, Nacional. obrigado. Pô. Boa noite, assim Daniel. Meu ego vai. Boa Flávio, noite, Daniel, a minha melhor continência, e pode se apresentar aí para a galera que está nos ouvindo e vendo. Perfeito. Pessoal, primeiro, boa noite. Olha, Flávio, eu queria agradecer teu carinho e palavras. Sinceramente, olha, nada melhor para poder ser combustível para continuar do que o reconhecimento. Você sabe que na polícia é difícil demais, né? A gente, na verdade, o policial, depois que veste aquela farda, imediatamente ele já tem o estigma de bandido, corrupto, miliciano, né, traficante, mal comunado com crime. Sempre é isso, né? As pessoas veem mais a imagem, mas não identificam a pessoa que está ali. Então, nós já sabemos como é ser pisoteado pela sociedade e, ainda assim, a maioria esmagadora dos policiais sabem lidar bem com essa situação, atropelam isso, são resilientes. Eu costumo dizer que o policial militar ele é resiliente, porque ele realmente é o tapete social, onde todo mundo pisa, mas é ele que está parando os pés, né, fazendo aquela sensação melhor do que as pedras. Então, eu costumo dizer que é um tapete social. Isso é uma análise minha. E agradecer aí o pessoal do Rio Grande para que vocês aproveitem o nosso bate-papo. Estava conversando com a Sargento Flávia, pessoa totalmente ligada e linkada ao presidente Bolsonaro. E eu sei que, como ela, temos mais 70, 80 milhões aí. Com certeza, eu falo sem medo de errar, que o presidente tem a maior base eleitoral. E espero poder atender a demanda e agradecer quem acompanha o trabalho e que puder estar sempre apoiando, compartilhando. Eu não tenho essa coisa de like, não é isso. Eu acho que o compartilhamento das informações é importante. A troca de ideias que vai transformar a sociedade brasileira em uma sociedade gigante. Então é isso. Prazer, Daniel Silveira, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Com certeza a base do presidente Bolsonaro. Não preciso nem provar nada mais, porque eu não me vendo a troco de nada. E estou aqui para brigar contra o STF, a verdade é essa. A composição mais tóxica da história. Eu nunca vi, eles são tóxicos. Daniel, a minha pergunta, para quem não sabe, gente, o Daniel, na campanha de 2018, ele prestou um grande serviço para nós, que foi tirar do ar uma placa de uma vereadora, porque essa vereadora, o Brasil ninguém conhecia até acontecer o que aconteceu. Aí toda a esquerda virou Marielle Franco, né? Inclusive, eu vou te contar uma coisa, Daniel. Esses dias aqui, Daniel sumiu. Apareceu. Voltei. Esses dias aqui... Voltou. É que entrou uma ligação aqui, Voltou. Desculpa. Esses dias aqui na minha cidade, Canoas, não sei se tu já ouviu falar, é um dos maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul. Houve uma votação na Câmara de Vereadores para que fosse criada uma praça chamada Marielle Franco. E, graças a Deus, nós temos um vereador aqui que até é do partido do Bob Jeff, né, do Roberto Jefferson, mas é Bolsonaro roxo, e ele conseguiu derrubar... Mas o Roberto Jefferson é bolsonarista, pra caramba. O próprio Bob Jeff é bolsonarista. Hoje em dia, ele é um dos maiores defensores, e graças a ele, nós ficamos sabendo de muita coisa que a gente não sabia, né? Na verdade, o Roberto Jefferson ele mudou o jogo todo, né? O jogo, como era conhecido, ele modificou tudo. Realmente, ele prestou um grande serviço à sociedade. O Roberto Jefferson fez um grande serviço. Claro, as pessoas criticam os erros que ele cometeu, mas ele tem muito a provar. Eu particularmente, eu gosto muito do Roberto Jefferson. Ele mora aqui perto, aqui. Ontem eu estava na casa dele, tomei um café. Então, assim, trocamos uma boa ideia ali. Eu acho assim, todo mundo está propenso a errar.
O problema é quem erra e quer permanecer no erro. Né? O Roberto Jefferson já mostrou que quer provar o contrário e tem feito um grande serviço. Gosto da pessoa dele. Então, continuando esse assunto, esse vereador se chama Juarez Roy e ele conseguiu derrubar na votação da Câmara de Vereadores isso é um absurdo. É um absurdo. Por que eu acho um absurdo? Primeiro, porque ninguém conhece essa mulher, ninguém conhecia. Segundo, o que ela fez pelo Rio Grande do Sul para merecer o nome de uma praça? Eu não sei se tu conhece uma história que aconteceu há 30 anos atrás, quando eu entrei para a Polícia Militar. Tu não deve conhecer, porque tu é bem mais jovem do que eu, mas há 30 anos... Estou indo para os 40 já, estou indo para os 40. Bom, eu tô nos 40, mas já quase nos 50. Eu faço 40 agora. Eu entrei para a Polícia Militar com 18 anos. E minha primeira ocorrência foi um confronto, eu era aluna soldado, foi um confronto do MST com a... Sabe que aqui no Rio Grande do Sul se chama Brigada Militar, né? Sim, e não sim, conheço. Porque o Rio Grande do Sul tem que ser diferente de todo mundo, né? Sabe? Obrigada. E eles têm essa parte. Isso aí como é que é coisa de aldeia, Cultural. E daí, quando eu era aluna soldado, eu presenciei a degola de um PM pela foice assassina do MST. Quando tu puder, tu descobre essa história, o nome do soldado é soldado Valdeci, tá? Soldado Valdeci Lopes de Abreu, tá? Quem conhece bem ele é o Flávio Bolsonaro, quem conhece bem essa história. Por quê? Agora, no sábado, fez 30 anos que degolaram este PM na frente da Praça da Matriz aqui, e o pior, Daniel... O MST é um grupo terrorista. É um grupo terrorista, com certeza, é um grupo terrorista. Eles degolaram um PM que não estava na ocorrência, ele havia descido do ônibus e estava se dirigindo para o batalhão. E ele sangrou até morrer. Então, e o pior, Daniel, o prefeito era Olívio Dutra e o vice era Tarso Genro. O que eles fizeram? Eles pegaram os assassinos do MST e esconderam dentro da prefeitura de Porto Alegre. São vagabundos. Para protegê-los de nós, para que a Brigada Militar não o prendesse. Não os prendesse, né? Então, para te ver como foi o meu começo de vida na Polícia Militar. Aí tu imagina... Turbulento. Foi um início turbulento. Isso fazem 30 anos, Daniel. Tu imagina para uma menina que ia votar pela primeira vez, porque eu tinha 18 anos, e naquela época o voto era só com 18. Então, daí, eu não tenho essa culpa, porque eu nunca votei no PT. Nunca. Se o PT estivesse concorrendo com um cachorro, eu votava no cachorro e não votava no PT. E eu nunca vi... Sabe, lembra quando o Bolsonaro falava sozinho no Congresso? Lembra? Era claro assim. Sim. Eu sou eleitor do Bolsonaro desde 2006. Sim, até porque né, tu é da cidade dele, né? Ele era candidato a deputado. E assim, ó, quando eu descobri que o Flávio Bolsonaro subiu na tribuna, quando ele era deputado estadual, a LERJ iria dar uma medalha de honra ao mérito ao MST. E daí, o deputado Flávio Bolsonaro subiu na tribuna e disse assim, ó, como eu vou concordar com uma medalha de honra ao mérito a uma facção criminosa que degolou um PM em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Quando eu vi esse vídeo, eu disse, quem é Bolsonaro, quem é essa família, quem é... Porque, assim, ó, nenhum deputado nosso aqui, Daniel, falou
nunca. Nenhum deputado defendeu esse soldado. É porque, Depois, na verdade, são os politicamente corretos, eles não querem isso. Né? não. São esvaziados demais. Para eles é queimação de filme, o MST para eles era uma grande, como é que é? Era um grande apoio, né, para a esquerda e graças a Deus eles estão quietinhos por enquanto, né? Ali nós podemos usar claramente o termo de curral eleitoral. É isso aí. Curral eleitoral. É o que eu chamo de proletariado, é aqueles que matam ou morrem pela sua ideologia, né? Segundo a teoria marxista, lupen proletariado. Lupen proletariado. Daniel, posterior a isso, não lembro, lembra do caso do Tatu Bola, que era o mascote da Copa? Lembro. Tinha um PM de 27 anos chamado Soldado Eriston, tá? Um black bloc arrancou um paralelepípedo e jogou contra este PM que estava de capacete, e o capacete quebrou e perfurou e atingiu o cérebro dele. Hoje, esse soldado Eriston, ele não fala, ele não anda, ele não caminha, ele está vegetando, ele pesa uns 40 quilos. Então, mais um caso da esquerda contra a polícia militar. Então, o Rio Grande do Sul e o Brasil, eu sempre digo, não é para amadores. E como tu deve saber também, o Rio Grande do Sul é o berço da esquerda, começando com Getúlio Vargas, Leonel Brizola, e daí vem a nova fase que eu morro de vergonha, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Fernanda Melchiona, entre outros, né? Então, assim, ó, Daniel, eu tenho uma missão. Eu tenho certeza, eu sou do mesmo signo do presidente, né? Então, eu não tenho. Eu fui para a reserva e eu não tenho papas na língua. Eu estou sendo processada pela Gleice Hoffmann e pela Manuela Dávila. Na Justiça Comum já foi arquivado, mas tu sabe que na PM a gente, mesmo na reserva, responde. Responde administrativamente. Então, a minha história é essa com a esquerda. Por isso, Bolsonaro, meu amigo, me representa, e todos vocês que ficaram do lado dele, que não os traíram, que não o traíram, me representam e muito. Então, eu queria, assim, ó, muitos Daniéis aqui no Rio Grande do Sul, muitos. Poxa, que isso. Fico feliz pelo teu carinho. Eu quero que tu fale um pouco da tua história, como tu saiu da polícia militar e foi para a política. Olha, eu já trabalhava com, vamos dizer assim, uma militância na internet há muitos anos, desde o antigo Orkut. Eu já fazia ali depoimentos, já tinha... Não existia essa coisa de live, geralmente eram textos, né, fotografias e tudo mais, mas eu sempre tinha esse cunho com um viés ideológico. Ou seja, eu queria sempre mostrar que eu sou conservador, evidentemente, e não vejo motivos para quem não seja conservador. Porque ser conservador não é hegemonia de certo e errado. Eu sempre reverbero o quê? O que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. Contudo, há coisas que são muito evidentes. Você não quer ver uma criança de 6 anos transando com um amiguinho no banheiro porque a escola ensina. Isso não é certo. Pode até alguém achar, não é errado. Pode quem for o idiota que falar isso, não é errado. Pô, tem esse imbecil, mas tu tá vendo que não é certo. Não tem que explicar. Ou tu não quer ver um garoto de 10 anos fumando maconha porque tem a marcha da maconha liberada pela STF. Você não quer ver uma porcaria de um ministro do STF falando que não, vamos discutir a pedofilia como crime ou como doença. Sendo que tem lá, né, ministros que gostam de comer passarinho no ninho. Né? A gente sabe das histórias. Quer dizer, temos de tudo lá. Então, eu comecei a fazer esse tipo de militância tentando... claro que não é falando, olha, o que eu estou dizendo está certo, não é isso. Mas, assim, pensa no que eu estou dizendo. Porque quando a pessoa tem o senso crítico, que ela não vive mais em uma bolha, né, um senso comum, um senso direcionado mediaticamente, que é o que acontece aqui no Brasil, e há tempos atrás,
o brasileiro ele tinha mais ou menos... Aqui eu não estou denegrindo a imagem de ninguém, não, tá? É uma linguagem figurativa. A sociedade brasileira, politicamente, tinha aquele tipo de síndrome do vira-lata. Isso batia, mesmo. batia, e ele saía com o rabinho entre as pernas e fazia assim, ó. Aí eles vinham abanando o rabo só por um pão e circo, né? Que nasce lá quando César resolveu falar o panis et circenses, né? Do latim. Então, o brasileiro era assim. Tu apanhava, porrada daqui, porrada dali, e de repente, não, vota aqui, fazia comício, caramba. Hoje o brasileiro, ele não tem mais essa síndrome do vira-lata. Ele está começando, também não é politizado. Eu comecei a me politizar lá em 2009, 2010, eu comecei a me politizar de verdade, a fundo. Então, o brasileiro está começando, em sua maioria, a abrir a caixa de ressonância sobre política. Isso daí que vai mudar o Brasil, tá? Então, eu estava na polícia sempre criticando, seja governadores, sejam deputados, vereadores, prefeitos, e dando o meu ponto de vista, criticando aqueles que erram e, claro, deixando claro quem acerta. Aí eu conheci o trabalho do Bolsonaro, isso lá em 2006 eu já era eleitor, né? Aí eu conheci o trabalho do Bolsonaro e falei, porra, eu gosto desse cara, comecei a votar nele. Aí entrei para a polícia. Mas nunca tive, eu falei, pô, ser deputado federal é uma coisa muito difícil, como que a gente vai conseguir ter dinheiro para a campanha, brigar contra um sistema mecanicamente, organicamente montado, né, com uma máquina inteira para administrar isso? Até que um dia eu trouxe o Bolsonaro na minha cidade, lá em 2014, 2016 também, eu falei assim, cara, é esse cara que eu tenho que acompanhar para entrar para a política. Eu não posso acompanhar outro. Se eu acompanhar outro, eu vou na mesma correnteza, talvez. Eu não estou dizendo que eu seja corrupto, porque eu não sou. Eu não preciso provar isso. Mas uma vez que você escolhe estar inserido em um sistema, e se todo esse sistema ele te romantiza a corrupção, você tem um sério declínio para esse lado. Você vai falar assim, todo mundo faz, então por que não fazer? Porque, querendo ou não, eu estou sendo franco, é uma coisa envolvente. E eu sempre recusei, eu falei, não quero estar com esse grupo, não quero, já fui convidado a ser candidato a vereador na minha cidade, depois prefeito, eu falei, não quero, porque é o mesmo grupo, é o mais do mesmo. Quando eu vi o Bolsonaro, eu fiquei olhando o Bolsonaro enquanto ele falava assim no palanque na minha cidade, aí ele falava assim, num clube fechado, 1.000 pessoas, mais 500 do lado de fora, porque tinha limitação de... Eu filtrei o CPF de cada um, filtramos rede social para não entrar ninguém da esquerda. A gente fez um filtro. E ele lá falando aquele jeitão dele, eu falei, cara, esse cara que eu tenho que acompanhar, porque esse cara aí, ele é diferente, ele vai fazer um 180 na política, ele vai mudar a história do Brasil. E em 2014, quando ele se pronunciou lá sobre o presídio de Pedrinhas, pô, essas porra tem que se fuder mesmo, não sei o quê. O meu amigo, que é meu chefe de gabinete hoje, ele me mostrou esse vídeo, eu falei, cara, esse cara é o próximo presidente do Brasil, lá em 2014. Eu já usava em 2014 Bolsonaro presidente do Brasil. Tá lá no meu feed, quem enrolar tá lá. Em 2014 eu já usava isso. Ninguém nem sabia quem era o Bolsonaro. Aí eu falei assim, cara, esse cara é o próximo presidente do Brasil. E é com ele que eu vou crescer na política para levantar ideologia no Brasil. Que o brasileiro, e eu utilizei esse termo, claro que foi um termo passional, eu falei, o brasileiro está ficando otário, tá aceitando o socioconstrutivismo, está aceitando o socialismo aplicado. E eu quero ajudar esse cara a mostrar a ideologia. Daí por diante, eu comecei. Quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu falei com o meu professor, eu quero ajudar a mudar as leis do Brasil, eu quero ser deputado federal. Aí ele abriu um sorriso um pouco irônico, mas porque realmente era um campo difícil de entrar, era uma máquina gigante para manter deputados hegemônicos aí. Eu falei, olha, 2018, em 2013, eu falei, em 2018 eu vou ser deputado federal. E dito e feito, aí me candidatei, comecei a fazer a minha caminhada, a minha campanha, e daí cheguei onde eu estou hoje. Mas, assim, eu sei que é temporário, eu não tenho a vontade de ser um político profissional. Mas, enquanto eu tiver o poder para lutar pelo Brasil e contra a ideologia da esquerda, eu sempre vou lutar. Essa é a minha meta. Eu quero um dia ainda chegar lá na frente e falar assim, olha, eu ajudei a mudar isso aí. Eu não quero ver a minha nação afundada no socialismo puro. É o terror que a sociedade pode viver. É essa, mais ou menos, isso é uma síntese da minha história. Mas se eu te contasse a minha campanha foi muito difícil, mas é outro momento, que é bem longo, mas é bem bacana. Foi uma vitória muito grande chegar até aqui. Foi uma grande vitória, foi uma grande vitória. E na verdade, foi Deus. Na verdade, foi Deus. Como sempre, é Deus, né? Deus é bom o tempo todo. E eu tenho uma frase que eu carrego para a minha vida, que é:
Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. os escolhidos, É né? verdade. Então, Daniel, tu não está vendo os comentários, né? Mas eu Não. estou vendo. Então, como tem muita gente comentando, eu vou dar uma boa noite em nosso nome. Claro. Para as pessoas que estão na nossa live. Antes disso, eu preciso agradecer o Rafa, do teu gabinete. Rafael. Olha, o Rafael, assim, Meu amigo. De uma gentileza, de uma educação, de uma postura, porque tu não sabe o quanto é difícil. Eu digo, sabe o que eu digo? Para mim, é mais fácil eu falar com o presidente do que conseguir fazer uma live com um deputado federal. Olha isso. É difícil, então, é difícil. Os deputados eram muito inacessíveis. É muito. E o Rafa foi de... Nossa, até já convidei ele, juntamente contigo, para vir aqui comer um costelão 12 horas, que é um churrasco nosso. Tô dentro. Eu vou dar boa noite para o Gil Félix, para o Ricardo Coutinho, para o Emerson Programado, para o Mauro Xavier, para a Suelen Lara, que é de Santa Catarina, e quando eu criei o primeiro grupo, o meu grupo se chama Multiplicadores Bolsonaro, eu criei o primeiro grupo de apoio do Sul, quando eu criei aqui no Rio Grande do Sul, Multiplicadores Bolsonaro, e era umas 10 pessoas, hoje eu tive que dividir por regiões, porque já chegou até Manaus, tomou uma proporção enorme. Essa menina Suelen, ela vai ser candidata a vereadora lá em Timbó, e ela criou o Esquadrão Bolsonaro lá em Santa Catarina na mesma época. Isso foi no final Importante de 2000. Isso. Então a gente tem que reconhecer as pessoas e quem é Bolsonaro raiz de verdade. A Luísa Pinha, o Marcelo Sniper, o Luiz Jacobes, o Anderson Cardoso, a Tânia Mayon, o Nivaldo, o Samuel, que é o meu braço esquerdo. Eu não tenho braço esquerdo, mas eu vou dizer, porque é que a minha assessora que está aqui, a Karine, é meu braço direito. Como eu tenho 2 braços direitos, eu tenho ela e o Samuel, né? Então, o Samuel aí está aí na live. A Eliamar Tavares, que é de Palmas, no Tocantins, que eu fiz uma live com o pessoal do Ceará no domingo, porque o Ceará é um estado bem complicado, né? A família Ferreira Gomes domina lá, e a gente sabe, né? E eu contei nessa live, essa menina, Eliamar, ela é diarista, tá? E ela comprou da minha loja, porque o nome da loja... A gente que faz essas camisetas, viu, pessoal? Essas camisetas aqui é a gente que faz. A gente faz camiseta, caneca, adesivo, tudo. E essa menina, ela é diarista, e ela, além de comprar 2 camisetas, 2 canecas, pagar o frete, que não é barato, do Rio Grande do Sul para o Tocantins, ela ainda doou R$100 para o acampamento Bolsonaro. E ela é diarista. E isso, para mim, é de uma dignidade ímpar. Isso é sem tamanho. Isso não tem palavras. Sem demagogia, isso não tem palavras para descrever. Não tem? E depois eu explico o porquê, a minha visão. Depois eu explico o porquê da minha visão sobre isso. A Maria Lúcia Maciel, o Cláudio Benevenga, que é daqui do nosso litoral. Travou um pouquinho. Internet, tu não fazes comigo. Cadê o nosso... Voltou? Voltou. Sabe, né? Dá oscilações. Normal. O Márcio Citeneschi, que é sargento também, que é meu colega da Brigada Militar,
Então, esse pessoal aí, todo e mais um pouco, estão na live aí, nos curtindo, nos apoiando. Vamos Fala, continuar. pessoal. Boa noite aí para vocês. Prazer falar com vocês aí hoje. Vamos continuar. Daniel, tu sofreu censura? Oi, desculpa. Tu sofreu censura? Não, censura não, porque ele nunca vai me calar. Nem ele, nem Gilmar Mendes, nem Alexandre de Moraes, nenhum desses caras aí vão me calar. Se eu tiver que ir lá e falar na cara deles, eu falo tranquilamente. Eu só não fui por causa da pandemia que eles estão remotamente, senão eu teria ido lá falar na cara deles. Eles não representam ninguém. Na verdade, eu quero que eles... Eu cago e ando, literalmente, para qualquer ministro do STF. Eu cago e ando. Eu cago e ando. Eu não tenho medo de virar para ele e falar, tu não presta, você não presta. Eu não tenho medo. Eu sei a história sua, eu sei a sua. Só que eu preciso de documentos para provar o quão cretino vocês são, pô. A verdade é essa, ali não tem ninguém, absolutamente. Aqui eu estou generalizando, ali não tem ninguém que trabalhe em prol da pátria, não tem. Aqueles 11 ali são extremamente tóxicos, extremamente desnecessários. A minha opinião, e eu não estou falando em dissolução do STF, não, porque o STF como instituição é muito importante, mas eu falo na retirada dos 11 e novas indicações. Eles têm que sair, esses caras têm que acabar. Tem que entrar novas pessoas ali, tem que acabar essa vitalicidade. Eles não merecem ter aquela cadeira. Essa é a minha visão. E quando eles tentaram me censurar, eu falei, cara, vocês não vão me calar, porra. Vocês vão falar e eu vou cagar e andar. Eu tô cagando e andando para vocês. Se eu tiver que mandar vocês a merda, eu vou mandar. Eu não tô nem aí. Desculpem aí o palavrão. É porque realmente eu não tenho rabo preso. Enquanto tiver rabo preso, aí vocês vão manter deputado e senador na rédea. A sorte deles é que eu não sou senador. Se eu sou senador, ia ser uma pedra enorme no caminho deles. Mas enorme. Eu ia abrir um processo atrás de outro para cima de cada um. Eu ia levantar informação de cada um. Ia abrir CPI de cada um deles. Nesse CPI então, bora ser senador em 2022. Nada, eu sou pequeno para isso ainda. Eu sou muito pequeno. Eu tenho que crescer bastante na política. Assim, mas eu acho o seguinte. Eu sei a história. Eu sei como funciona lá dentro. E eu sei o porquê que tem que ser um lá como presidente do Senado, outro da Câmara. Eu sei porque tem que ser sempre um cara que tem processo de corrupção como presidente. Por quê? Fica ouvindo um recadinho do presidente do STF, ó, assim não dá, assim a gente vai caçar, fica mantendo ali, ó, vou desengavetar, hein? Aí o cara, não, vamos jogar junto. Agora, bota um presidente ali, com um culhão roxo mesmo, bota um presidente lá que não tem rabo preso, não tem processo, e o cara mandar um ofício assim, ó, vou processar, foda-se, processa. Aqui é o poder legislativo, aí é o judiciário, aqui tu não se mete não, meu filho. Bota um cara desse, que vai respeitar a tripartição dos poderes, vai falar, cuida da tua casa que eu cuido da minha, eu quero ver. Aí muda o Brasil, mas não, ninguém, só bota quem tem rabinho preso. Ah, não tem processo, vamos jogar junto. Troca lá, bota 40 senadores lá, sem rabo preso, bota 40 senadores novos e bota 130 deputados federais conservadores lá, base do presidente, se não muda essa bagunça toda. Só que aí ninguém quer. Aí é quando eu falo que a politização social é muito importante, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Se elas entenderem que se a gente coloca lá 130 deputados, seja de qualquer estado que for, que sejam conservadores, base do presidente, juntando os blocos e outros partidos que aglutinam com o governo, a gente vai ter pauta sendo aprovada. Se nós temos pelo menos 40 senadores, do total ali de 81, se nós temos ali 40, nós temos um Senado conservador, porque outros também aglutinam em votos. E que não tem um processo de corrupção. A gente pode mudar o Brasil. Só que a gente não vai mudar. A gente vai mudar aqui, nos municípios com vereadores e prefeitos, ok. Só que a gente só vai mudar pela hierarquia das normas quando a gente tiver um Senado e uma Câmara de fato conservadora. A esquerda, ela conseguiu entrar aqui no Brasil de uma maneira que ela romantizou na cabeça do brasileiro, assim, olha, o socialismo é bom. E o brasileiro acreditou, porque eles não colocaram o socialismo como é. Eles mostram a primeira camada do socialismo. Igualdade, né, inserção social, respeito às diferenças. É como disse o professor Olavo de Carvalho, eles pegaram a escola de Frankfurt e eles acabaram com a Revolução Proletariada e criaram várias revoluções subjetivas, que é a racialista, gaysista, feminista, indígena, e pegaram e fizeram várias revoluções. Isso é a fragmentação do lupenproletariado. É uma tática totalmente nova, mas ela é muito mais devastadora que burguesia versus proletariado. Isso aí sempre vai existir. Existe desde que o mundo é mundo. Agora, quando você pega e cria várias células antagônicas,
gerando sempre a mesma narrativa. Vide aí o caso Marielle, uma vereadora sem proeminência, que não fazia nada, que tinha uma história dúbia. E eu não estou aqui desrespeitando família, nem morte dela, não. Pelo contrário. Eu estou querendo dizer o que é fático, né? Que era ligado a um partido, que é ligado ao narcoterror, que é ligado ao narco-estado, que é financiado por traficantes, ou seja, um narco-estado... Abortista, defensora... Abortista, tudo que era pauta errada, todas as pautas erradas ela defende. Ok, essa é a ideologia dela, beleza, não vamos deixar vencer. Agora, quando ela foi assassinada, vai lá um monte de pistolento e cola uma placa na Marechal Floriano Peixoto, a Praça Floriano Peixoto, que é patrimônio. Não, agora aqui é Marielle Franco. Eu falei, não é não, filho, aqui eu tiro, eu tenho a placa original na mala do meu carro e tem uma que quando eu fui fazer uma gravação na Globo, peraí, eu tô aqui, peraí. Eu fui participar de uma entrevista na Globo, aí chegou uma funcionária da Globo, você é o deputado do Bolsonaro, né? Eu falei, do Bolsonaro eu não sou não, eu sou bolsonarista, eu não sou dele não. A gente aqui é hétero, pô, não sou do pessoal, ainda zoei. Eu tenho um presente para o senhor. Eu falei, tem? Ela me entregou isso aqui, ó. Tá. Ela me entregou isso aqui, ó. Aqui, esse pacote aqui. Um presente para o senhor. Sério? Aí ela me deu isso aqui, ó. Sério? Ela achou que eu ia ficar desconcertado. Eu falei, obrigado, porque a que eu tenho tá quebrada. Adorei! Ela engoliu seco. Eu falei assim, obrigado, porque a que eu tenho tá quebrada. A tua resposta foi o máximo. Mas eu falei assim... Eu não acredito que tiveram essa cara de pau. Tiveram. Aí eu gostei. Aí eu falei assim, eu só não vou pendurar na parede, mas eu vou guardar de recordação. Ela falou assim, desconversou. Eu falei, eu não vou ficar ofendido, até porque o criminoso não fui eu. Eu garanti a ordem e o patrimônio público. Criminosos são eles que vandalizaram. Colocar uma placa falsa sem autorização é o mesmo que pichar uma parede. Aí fui para minha entrevista. E venci na entrevista, no debate também. Eu já venci todos, graças a Deus, todos os debates que eu fui, eu me saí muito bem, porque a esquerda ela não tem argumentos, elas têm narrativa. Só que eles detinham, né, o monopólio da narrativa. Hoje não detém mais. Então, quando eles vêm com argumento fraco e raso, eu aprofundo no argumento e questiono. Falo, me explica isso, se tu me der essa resposta e conseguir refutar o que eu estou dizendo, aí eu vou me calar. Até hoje eu não achei ninguém. Vamos ver se a gente acha lá na frente. Né? É assim que é minha vida. O problema que eu sempre digo, Daniel, é que a esquerda ela não é tão grande quanto ela pensa que é. Ela é só é barulhenta. É barulhenta. Isso que eu vou falar. A esquerda não é nem perigosa. A esquerda só é perigosa quando eles ascendem ao poder. E esse é o perigo. O problema da esquerda hoje é que eles estão dentro do judiciário como a maior militância. Já dizia Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Ou seja, eles são os piores. Tu vê juiz que dá uma sentença, o outro vai e derruba, outro vai e derruba. Não, não pode. O juiz lá do Mato Grosso dá uma sentença, aqui do Rio, não, essa sentença não pode. Aí quando chega no desembargador, ele reforma a sentença do juiz, o outro desembargador não pode. Porra, é uma briga. E quando chegam no STF, o STF, que não são nem juiz nem desembargadores, são porra nenhuma. Eles são alguém que foram indicados por outro que tinha que garantir o patrimônio ilícito que ele conseguiu. Olha, a gente tem que indicar o nosso menino porque é um voto nosso lá, e lá daqui a 10 anos, quando nós formos processados, eles têm vitalicidade, eles vão julgar a nosso favor. É um voto no STF, é muito importante. Um voto no STF é muito importante. Aí eles vão e nomeiam. Vê o Alckmin. Botou esse borra-botas aí do Alexandre o Alexandre de Torquemada imoral. Botou lá. O Xande. Só isso, ele chegou lá, aquele discursozinho dele, aquele sotaque ridículo, e pum, sentou lá. Vitalícia, tem vitalicidade no cargo. Agora o Alckmin está tendo aí, ó, os bens bloqueados, justiça bloqueou, sequestrou. Onde que vai parar esse processo? Lá no STF. E sabe quem vai julgar? O advogado do PCC, que foi indicado aí pelo Temer, que botou lá em cima. Aqui, ó, não. Aqui, vamos. Pega a turma dele e agora o STF entrou na onda de quê? Decisões monocráticas. Não é mais colegiado que julga, não. Não é mais turma, não. Agora a decisão é minha. Aí o outro fala assim, pô, não posso ir contra o meu colega de turma, eu vou votar com ele. Aí 10 votam ali,
Aí eu falo, não, voto contrário, isso é um absurdo, para não ter execração pública. Daqui a pouco, ó, já apanhou demais, agora vamos trocar, agora tu vai ser elogiado. E fica aquela dança das cadeiras dos 11. Todo mundo rindo à toa. E eles acham que são deuses, só que eles não são nada. Eles não são ninguém. Se eles participassem hoje de uma eleição para vereador, não ganhariam. Eles não têm credibilidade social. Então é por isso que a minha briga é tão somente essa. É contra a ideologia nefasta que o Brasil tem aplicada nele. E muitas pessoas antigamente aplaudiam. Hoje eu vejo que as pessoas estão acordando. E isso que vai mudar o Brasil. Essa é a minha opinião. Eu estou falando até demais, né? Desculpa aí. Não, com certeza. Daniel, o pessoal está aqui para te ouvir. Não é para me ouvir, né? Não é para me ouvir, porque eu não sou ninguém. Eu sou sargento da Polícia Militar. Você já leu a Odisseia? Você já leu a Odisseia? Já leu a Odisseia? Não li. Li. Tem uma parte na Odisseia, sugiro a leitura, que o Jasão ele é capturado pelo Cíclope. E o Cíclope leva ele para a caverna para matar Jasão, né? Para poder comer e tudo mais, o sequestro. E toda hora ele pergunta qual é o seu nome, que o Jasão, né, o guerreiro Jasão, ele sempre falava ninguém, né? E sempre pergunta qual é o seu nome, ele ninguém, ele só dizia ninguém. Quando o Cíclope dormiu, Jasão foi lá, conseguiu desatar as cordas, pegou a lança, furou o olho do Cíclope e fugiu, deixando ele cego. Quando a família do Cíclope chegou e ficou estagnada com aquilo, vamos pegar quem fez isso contigo, qual é o nome, quem nós vamos buscar, qual é o nome dessa pessoa que fez isso? E o Cíclope só podia dizer assim, ó, ninguém. Ou seja, ninguém é muito importante, então nunca se julgue como ninguém. Eu estou como deputado hoje, não é demagogia. Eu estou como deputado, mas amanhã eu posso estar aí de novo aí embaixo, sem o poder de representatividade. Então, eu era esse ninguém que furou o olho do Cíclope lá atrás e hoje estou batendo no sistema. Então, não existe ninguém maior do que ninguém. Vai por mim. Não, eu digo isso porque, assim, ó, eu não sou candidata a nada. Mas você é importante, vai por mim. Cada brasileiro é importante nesse ciclo. Neste momento, eu não sou candidata a nada nessas eleições, mas eu tenho uma meta e eu vou te dizer qual é. Na verdade, nem deveria estar falando isso, né? Mas a minha meta em 2022 é tirar a cadeira da Dona Maria do Rosário. É assumir Simples assim. Simples assim. Tem meu apoio aí, ué. Tem meu apoio, eu te apoio totalmente. Tu tem que falar para os teus colegas que são bolsonaristas e que não traíram o nosso presidente, para que eles falem de vez em quando comigo, para que eles me dêem a chance. É que eu não sabia. É que eles me dêem. Caiu a internet dela. Não sei se vocês estão me vendo ainda. Vou aguardar ela voltar. Será que acabou a bateria do celular dela? Pode ser. Acontece aqui, ó. Tava maravilhosa. Daniel, tá aí? Oi, tô aqui. Eu falei, será que acabou a bateria? Sabe? Eu pensei, acabou a bateria. Não acabou. Não acabou. Ei, Daniel, sabe que quando eu vim de Brasília, depois do meu encontro com o presidente lá, eu perdi 2 voos, né? Foram cancelados, um pela Gol e um pela Azul. Aí eu mandei eu fiz o teste do Covid antes de vir, porque vai que o Tucaninho, a nossa governadora do Rio Grande do Sul, a Tucaninha, né? Eu nem deveria estar falando isso. Meu chefe é a primeira governadora que nós temos no Rio Grande do Sul, mas eu fiz o teste do Covid e vim embora. Tentei vir embora para Porto Alegre. Me perdi 2 voos, não perdi, deu problema em 2 aviões, da Gol e da Azul. Isso só pode ser mortadela na turbina que colocaram para eu não voltar para o meu estado, né? Mas, voltando ao assunto que a gente estava, o Rio Grande do Sul, infelizmente, Daniel, ele é exportador de político lixo para o Brasil.
É verdade. Começando por Getúlio Vargas, Brizola e toda aquela gentalha que eu não tenho nem O Brizola, coragem. Deus me livre e guarde. O Brizola é um... Mas assim, O Brizola é o responsável pelas facções narcoterroristas do Brasil. Ele é o grande responsável, junto com o Pablo Escobar. Né, o Pablo Escobar, evidentemente, ele foi autorizado a vir aqui ao Brasil, inclusive participou do samba e tudo mais na história dele, em que ele ensinou aqui a rota da cocaína. No Brasil tínhamos maconha, né, só que era um tráfico muito mais velado e era muito mais punido. Então, o regime militar, ele tinha uma punição muito mais severa. Se tu fosse pego ali, tu entrava na porrada e acabou, não tinha conversinha de direitos humanos, não tinha essa porra não. Pegou... Pessoal, eu falo palavrão às vezes, desculpa aí, quando eu tô assim mais descontraído. Eu também falo, viu? Se quiserem uma linguagem mais coloquial, eu tô aqui para isso. Enfim. Não, se quiserem uma linguagem mais polida, vocês procurem os politicamente corretos, porque nós não somos. Às vezes sai um aqui, mas aí, qualquer coisa que a gente sentir aí mal, eu posso usar uma linguagem mais informal. Não, mais formal, perdão, falar. Menos informal. Pode falar quantas palavras quiser. Sabe por quê? Eu detesto essa hipocrisia. Ai, mas o presidente fala tanto palavrão. Ah, mas tu não fala, né, Santa? Quando tu bate o dedinho do pé na quina da cama, tu não fala aquele nome. Mas publicamente, não sei o quê. Ok, publicamente eu falo palavrões também. Sabe por quê? Até porque eu não falo palavrão pela raiva, eu falo pela sinceridade. E tem inúmeros, tem uma dezena ou mais de estudos que falam que quem fala o palavrão, a probabilidade de estar sendo sincero é de 90%. Ou seja, e geralmente quando eu mando alguém tomar no cu, eu mando sinceramente, eu não estou mentindo. É sincero demais. Nada é mais sincero que isso. A minha assessora tá me dizendo aqui que é maravilhoso. Maravilhoso, esses cariocas! Valeu, vamos ver mais os comentários aqui, o pessoal. Olha, nossa live não é por minha causa, é por tua causa que por. Ó, não, eu tenho namorado, meu namorado é caveira. Ô, meu irmão, que isso? Ó, tá tudo em paz, tá tudo em casa aqui, meu irmão. Mas eu vou dizer uma coisa, como tu é um gato, né? A mulherada está enlouquecida aqui, hein? Não, eu vou ter que ler um comentário aqui. Não sei de quem é, não lembro. Talvez seja do teu estado. Ele se chama Florencio Carvalho. Caso sejas casada ou tenha um namorado, diga para ele não ficar com ciúme. Ele deve agradecer muito a Deus por ter em sua companhia uma joia rara, um tesouro e uma bênção. Ele está de parabéns. E como dizem, por trás de um grande homem é sempre uma linda mulher. Um beijo e um abraço. Obrigada, Florencio. Muito elogio, Florencio. Você está galanteador, hein, rapaz? Tu tá precisando de óculos, hein, Florencio? Tu conhece o Rabuja, caminhoneiro? Rabuja? Já ouviu falar dele. Tu sabe aquele que foi em Curitiba e deu um abraço na Manuela e ela se achou toda e ele disse somos todos Bolsonaro e depois ela começou a perseguir ele. Mitou, assim nascem as lendas, né? O Rabu já está na live, vamos ver quem mais. Flávia Martini, Lucimar Godoy. A gente precisa trabalhar nas eleições do município, Luciana, só que assim, ó, eu tenho a minha vereadora que é policial penal, que se chama Mariana Lescano, que olha só, ela é filha do coronel Lescano, que fez a AMAN com o Jair. E hoje ela é policial penal. E ela é minha candidata a vereadora em Porto Alegre, e a minha candidata a prefeita de Porto Alegre é a tenente-coronel Nádia, e está há 5 anos com nós, lutando pela direita, pelo conservadorismo. Ela me formou há 30 anos na Polícia Militar, e ela é minha candidata a prefeita. Eu estou abrindo aqui meu voto, né? E Afonso Gilberto... Mas
o voto, quando se fala em voto secreto, não quer dizer que você não possa externar, você pode, é que as pessoas não são você não é obrigada a permitir que as pessoas te façam votar em quem eles queiram. Por isso o voto é secreto. Antigamente, para tirar o voto de cabresto, por exemplo, eu posso chegar lá, votar e falar, ó, votei em fulano e fulano, isso não é crime. As pessoas confundem isso. Quando falam assim, vai votar em quem? Voto é secreto, não é esse tipo de diapasão. É o seguinte, aqui, eu não quero abrir meu voto porque, tipo, ameaça. Mas tu pode falar tranquilamente. Esse é o sentido constitucional da coisa. Eu vou falar sim, inclusive, aos intervencionistas, eu vou deixar de novo o recado. O acampamento Bolsonaro é o palanque da direita, sim. Sabe por quê? Por que, que a Mariana, que vai ser vereadora, a Coronel Nádia vai lá fazer vídeo, live, o Bibo Nunes, que eu tenho que dar umas puxadas nas orelhas dele de vez em quando, vai lá fazer live. Por quê? Porque se nós não enchermos a Câmara de Vereadores, né, municipal, de gente de direita, a esquerda vai tomar conta. Então, o meu acampamento vai ser sempre um palanque da direita. Minha colega Sargento Rosângela, de Eldorado do Sul, está sempre nas nossas lives. Enéas de Souza, que nome, hein? Que nome, hein, seu Enéas? Nome pesado. Esse nome, o louco, né, Daniel? O louco, né? O louco, entre ser louco. O Enéas é como se fosse um Nostradamus contemporâneo. Ele fez várias previsões, inúmeras previsões. Lá, meados de 85 a 87, ele fazia previsões constantes sobre o futuro do Brasil lá para 2010, 2020. Acertou quase que 100%. Enéas Carneiro, falecido em 2007 por leucemia. Uma perda gigantesca para o Brasil. Será que foi por leucemia? Não, eu não acredito, porque ele era um médico brilhante. Aí só que a gente vai entrar em uma parte aqui de refutar o que as informações oficiais dizem. Mas uma vez que ele começou a bater no George Soros, onde ninguém conhecia o globalismo, ele passou então a adoecer. Eu acho que ele foi envenenado. Tragicamente envenenado, paulatinamente, até que ele desenvolva o câncer até a morte. Ele não percebeu, ele saberia no estágio 1 que ele está com câncer. Ele era um médico brilhante, né? O cara realmente tinha ele estava à frente do tempo e à frente da mente de muitos, na verdade. Ele era uma mente brilhante. Na verdade, nós na época, nós não, porque eu, na verdade, como eu te disse, eu nunca votei no PT, mas na época o pessoal era muito manipulado pela Rede Globo. Muito, não tinha como, era impossível. Era a verdade direta na sua casa. Você era convencido, todo mundo falava a mesma coisa. A verdade... Até ontem minha mãe via a Rede Globo. Hoje, minha mãe, que tem 76 anos, não vê a Rede Globo por minha causa, né? Porque eu ensinei ela que ela não deveria ser mais manipulada. Mas assim, ó... É difícil você ensinar essas pessoas mais antigas, porque a tática deles é muito, muito boa, né? Uma tática nazista. Tu vê, é o comunismo se valendo da tática nazista de convencimento em massa. É muito difícil você conseguir reverter esse papel só com a tua palavra, ainda mais quando é pessoa de casa. Dizem que a intimidade ela gera descrédito. Né? Uma vez que eu tente ensinar a minha mãe alguma coisa, ela vai me ver como um bebê. Fala, por que esse garoto está querendo me ensinar? E tipo assim, tô todo dia com ela vai ouvir alguém de fora, mas não vai me escutar. Quem sou eu para convencer ela que o William Bonner está falando uma mentira? Passou na televisão, é verdade. Passou no rádio, a mesma notícia da televisão, tu já se convence que é verdade. Porque tu fala, todo mundo está dizendo a mesma coisa. Isso aí é uma das táticas do Paul Joseph Goebbels, marqueteiro nazista. Né? Ele colocava exatamente isso aí em prática e dá muito certo. A sociedade é totalmente submissa. Eu consegui convencer ela, hoje ela anda na rua com a camiseta Bolsonaro reeleito. Agora tu vê, por uma senhorinha de 75 anos. Eu fui às ruas hoje. Deixa eu botar minha máscara aqui. Eu tô dentro de casa, eu odeio usar essa máscara. Eu odeio também. É porque a máscara ela tem um sentido que é subliminar. Bem como que tá acontecendo. Minha máscara é essa aqui, ó. Que linda!
Eu vou te mostrar uma mais impressora agora que eu faço na minha Tava no meu loja. bolso aqui. Eu saio na rua, os esquerdistas fazem assim, ó. E viram e vão embora. Mas não falam nada. A mim também não falam nada, sabe por Nunca quê? me falaram nada. Porque a minha mãe tem um ditado que diz que o diabo sabe para quem aparece, né? Sabe mesmo. E sabe mesmo. É Ó, verdade. essa aqui é a que a gente produz no acampamento, tá? Aí, Ó, que bacana. Gostei. Gostei dela. essa Bem eu bonita. amo, de paixão, ó. Aí, que bacana. 100%. Aqui, isso tudo a gente... Aquela ali faz uma alusão ao Street Fighter, não é isso? É, isso mesmo. Tem essa Bacana. aqui, Linda mas essa aí. essa é a minha paixão, ó. Ah, essa aí, esquerdofrênico, sai voado. Essas máscaras, ela tem uma mensagem subliminar que a população... Não sei se você chegou a ler alguma matéria que falou deputado que fala que o vírus idiotiza pessoas, pega Covid. Fui eu que falei. Eu falei, esse vírus, ele idiotizou pessoas. Só que é claro que eu não estava falando de quem foi infectado. Eu estava dizendo do comportamento social aplicado. Aí vieram me questionar, eu falei, olha, o que nós temos aqui é um vírus altamente contagioso, só que com baixa letalidade. Porra, mas 100 mil mortes? Não são 100 mil mortes. Não são. Você pode pegar as mortes de 30 mil por ano de pneumonia, que não aparecem mais na estatística, porque ninguém morreu de pneumonia, mas morreram de Covid. Você já tira aí pela média anual, já baixa essas 100 mil para 70 mil. Você vai ver as mortes por infarto, que são em torno de 45 mil, elas também não aparecem na estatística. Você já tira mais 45 mil de 70. Já baixou um pouquinho o número por Covid, não já? E se você for limpando e vendo a causa mortes, e se nós tivéssemos uma legislação específica aqui que regulamentasse uma perícia em caso de suspeita por erro médico ou adulteração de causa-mortes, nós não teríamos 5 mil mortes por Covid, geradas pelo Covid. Morrer com o Covid não é morrer por Covid. É muito diferente. Você pode ter vários patógenos ali e já está em estado terminal, estágio avançado, e o Covid agravar e você morreu. Você não morreu pelo Covid, morreu pela outra doença. Mas aí, superdimensionaram aqui no Brasil e politizaram o vírus pop aí, e todo mundo ficou idiota. Se você sai sem máscara na rua, a pessoa faz assim, ó, genocida! Isso é o idiotizar pessoas. Isso. Aí eles botam uma máscara em você e te obrigam por lei. E aqui no Brasil, a geopolítica daqui é muito mais complexa do que em outros países, porque aqui o povo ainda não está muito ligado nesse tipo de manipulação social. Eu falo que isso é um experimento social. Uma vez que tu bota uma máscara, olha só, estou falando com você, aí estou na rua, imagina que a maioria das pessoas não vai ter uma máscara personalizada porque não querem, botam uma máscara. Quando você me vê na rua, assim, o teu subconsciente vai te direcionar e falar assim, aquela pessoa é uma pessoa doente, eu vou me afastar dela. Você se afasta de mim. Você se afasta de mim. A outra pessoa se afasta de mim. Eu também me afasto delas, porque subconscientemente você fala, é uma pessoa doente. E você está utilizando porque a lei te obriga. Só que subconscientemente você está sendo adestrado a se isolar socialmente. E quando você vai dentro do estabelecimento, por que eles não pegam, por exemplo, um retângulozinho aqui, um aparelhozinho, e botam aqui para aferir a sua pressão, medir a sua temperatura? Aí colocam aqui, não, eles pegam alguma coisa parecida com uma arma e botam na tua cabeça, você é submisso a mim. Aí você no consciente, a tua primeira mente, você não percebe isso, mas na sua segunda mente, que é onde você guarda data de aniversário, datas importantes, momentos marcantes, você vai sentir esse medo. Esse primeiro experimento social biológico que vem com o Covid-19, ele vai ser o precursor de muitos outros, em que toda a sociedade vai ser subjugada pelo medo social. Esse primeiro experimento, eles vão pegar tudo isso e vão aperfeiçoar. Fala, por que só 70% da população mundial obedeceu, o restante não? Onde nós erramos? E eles vão melhorar, vão evoluir esse plano para poder subjugar 90%. Porque uma vez que você tem 90% subjugada, você não tem células de resistência, de potencial ofensivo contra o globalismo. É esse o plano. E pode ter certeza que daqui a 10 anos, mínimos, nós teremos outro ataque como esse, para que se tenha aí uma hegemonia de liderança mundial. Ou seja, vamos ter vamos colocar aqui,
vai se chamar o presidente do mundo. Você vê que organizações como a ONU, OMS, que não são nada, são simplesmente um aglutinado de pessoas que já estão passando por cima de soberanias nacionais. Né? Eles falam, não, ó, a OMS diz isso, o presidente Bolsonaro pode cagar para a OMS. O presidente Bolsonaro, ele poderia cagar para a decisão do STF e falar, não, vai cumprir o que eu estou mandando, o presidente sou eu. Ele poderia ter feito isso. Só que aí tem a covardia do STF, vamos caçar a chapa. Tem o crime deles. Então, o presidente ele foi cauteloso, porque ele conhece o jogo. Quem sou eu para falar que o presidente tem que fazer ou não? Ele poderia ter feito, mas ele não fez porque ele sabe que não daria e seria retalhado. Então, quando as pessoas falam, o presidente está fraco, o presidente está inerte, ele está medroso. Não, ele não está. Ele tem 28 anos nessa bobeirinha dessa brincadeira e ele sabe o que está fazendo. E eu estou aqui para aprender com ele, para ajudá-lo. Então, se alguém fala que o presidente perdeu a raiz, não perdeu. Ele está tão frustrado como eu estou nesse momento, como me tira o meu sono, e como eu penso, caraca, quero me reeleger ou não? Sabe, eu penso até isso. Eu quero Não, estou tentando abrir meu coração para você entender. É tão frustrante você ver um sistema que você não consegue desmontar em 4 anos e que as pessoas querem que você faça em 1 o que eles tiveram 4 décadas para poder fazer. Tranquilamente, eles caminharam. Vamos colocar aqui em berço esplêndido aqui, ó. Estamos aqui, tranquilo. A gente pode aplicar a nossa tática porque ninguém está vendo. E quando nós fazemos, eles não vão lutar pela liberdade deles. Quer ver uma coisa engraçada? Bateram tanto na identificação facial, tanto, né? Que até quando a gente foi à China, achou que a gente foi buscar isso. O parlamentar nem pode fazer isso, quanto menos ainda não diplomado. Eu fui lá para conhecer o que o professor Olavo de Carvalho tanto ensina sobre o continente chinês e aprendi muito e ouvi isso que está acontecendo aqui. Eu ouvi lá na Muralha da China, eu vou fazer uma live depois falando sobre isso, que é muito importante. O que eu ouvi lá de pessoas do governo chinês. E eu ouvi que eles vão conquistar o mundo. Ah, é? De novo, perdi Daniel. Já que ele ligou a bateria dele. Pessoal, eu vou resgatar o Daniel. Não, reseta aí. Voltou? Tá aí, Daniel? Cadê você, Daniel? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ué, caramba. Tá tocando teu celular? Tocou, mas já recusei aqui. Ué, não voltou a imagem, né? Deixa eu tentar aqui. Voltou. Estamos voltando. Não podemos perder Daniel. Volta, Daniel. Ué, a imagem não voltou, não sei por quê. Pessoal, faz uma hashtag aí, volta, Daniel. Mas tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Caramba, por que? Será que eu saio e entro de novo e tu me aceita, é isso? Talvez, vamos fazer. Peraí, vou sair aqui. Volte, Daniel. Precisamos terminar essa live. Pessoal, obrigada. Coronel Tomás, beijo. Saudades, viu? Vê se aproveita e vai lá me visitar no acampamento, para nunca mais for me levar um café. Voltou, Daniel. Opa! Daniel, então, não podemos perder você, pelo amor de Deus. Nada, relaxa. Foi que entrou uma ligação aqui e derrubou. Desculpa. Bom, Daniel, eu estava tu estava falando sobre a parte do globalismo. Aí eles querem, com isso, ter sim uma liderança. Você lembra aí o presidente da China, Xi Jinping, que falou que já passou da hora da China assumir a liderança global? Ou seja, está nítido e claro o plano deles. Então, e para terminar aqui o meu raciocínio, eu afirmo hoje, na minha leitura, e também não digo que está certo ou errado, é o que eu leio. Né? Eu estudo sempre tudo que eu posso. Eu estudo a todo momento. Se eu for no vaso para fazer minha necessidade fisiológica, eu estou com um livro para eu poder entender os assuntos. A verdade é essa. Dizemos que quem detém o conhecimento não é escravo de ninguém. Bom, para terminar aqui, eu afirmo que nós entramos na bioera.
E essa bioera vai definir o novo ritmo de batalhas globais, sejam políticas e sejam econômicas, financeiras. Então, a gente está entrando na era da biopolítica e da bioeconomia. Quem deter um agente biológico desconhecido vai deter a hegemonia de outros países, vai poder falar, vai poder operar, tanto financeiramente como politicamente. Olha, você vai renunciar e vai entrar fulano, que vai jogar junto com o globalismo. Vai ser assim, essa é a minha visão. Tu sabe, Daniel, que eu, desde o começo dessa função do Covid, na minha visão, isso foi um ataque terrorista aos Estados Unidos. Claro. Foi uma guerra sem dar nenhum tiro. E eu me lembro que, na época, eu tenho uma filha que morava no Rio de Janeiro, ela morou por 6 anos, então, a cada 2 meses eu estava no Rio. Pena a gente não ter se conhecido pessoalmente, mas em 2022, quando tu for reeleito e quando eu tirar a vaga da Mais o que é isso aqui, aquela, a gente vai se conhecer. Claro, pô. Não, mas pode se conhecer antes também, que isso. Com certeza. Quando eu for a Brasília, me recebe, por favor. Mas quando acabar a pandemia. Evidente. Evidente. Tu sabe que eu sempre disse, a minha filha estava em dezembro nos Estados Unidos e ela me disse que tinha muitos chineses lá, muitos. E foi quando começou a pandemia, né? Foi quando começou o vírus. Eu acho que isso foi um ataque direcionado aos Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos é aquele país capitalista, opressor, mas que todo comunista adora ir para lá, né? Adora ir. Então, muitas pessoas estavam lá de todos os países em dezembro para passar o Natal e foram contaminados. Essa talvez seja uma teoria da conspiração, assim como eu não acredito em muitas coisas, assim como eu não acredito que aquela mulher do meliante tenha morrido, eu até agora não acredito. Eu acredito que a mulher do meliante está escondida ou na Ilha dos Castro, em Cuba, ou na Itália, porque ela tem cidadania italiana, porque aquilo que tinha ali naquele caixão não era um corpo de uma pessoa. Um caixão fechado. Um caixão fechado. Tu não faz um comício num velório. E outra coisa, uma mulher que fuma e bebe não doa órgãos. Não. E ela foi cremada... E o caixão foi fechado, lembra disso, né? Não, na verdade, teve um tempo que teve aberto, mas eu vi ali uma deusa, né? Teve. Se tu colocar no Google, tu vê a foto direitinho de um boneco, né? E daí foi feito um comício. Eu não vi tempo aberto, eu vi de fechar o caixão, falei, bom, caixão fechado. Não, mas tu pensa, Daniel, comigo. Uma mulher que fuma e bebe a vida toda, ela vai doar que órgãos? Os órgãos não vão estar aptos para doação, é verdade. Tá, daí fizeram uma cremação para que não existisse autópsia, mas isso é outro assunto. Sim, é outro assunto. Como tu me indicou um livro, eu vou te indicar um de um gaúcho que, para mim, merecia uma estátua. E se um dia eu chegar no Congresso Nacional, isso vai ser um dos meus projetos, e eu vou te mostrar o livro, esse aqui, ó. Já leu? Sufocada, já li. Não. Eu tenho, na verdade, eu tenho esse livro. Não, esse livro eu demorei muito para conseguir, porque só tinha na Livraria Cultura, mas... Eu tenho alguns livros aqui na estante, aqui à minha frente. É meu herói, do meu estado, é o meu herói. Só que assim, ó, eu acho que durante o regime militar, o erro, como a gente viu naquele documentário do Brasil Paralelo, o erro foi os militares não terem interferido nas universidades, ter deixado eles tomarem conta das universidades. Na verdade, eles não sabiam. Os militares daquela época entendiam que a intentona de 35 seria um embate físico de fato, né? Militar. E quando eles
nem ligavam para a evolução do plano leninista marxista, que foi o italiano Antonio Gramsci que pegou e aperfeiçoou, se é possível usar essa palavra, o neomarxismo. Ele disse que a revolução seria pelas instituições. Os militares naquela época não acreditavam nisso, que teriam essa organização, porque eles não acreditavam que seria durante décadas e décadas. Ninguém levaria um plano à frente durante tanto tempo. Foi a falta de crença, né? A falta de fé. Né? Hoje nós tivemos que pagar para ver. Eles tiveram muito tempo para caminhar. Então eles entraram pela instituição e ainda adentram nas instituições e muitas pessoas acreditam. Então é isso que a gente luta contrário. Por isso que eu sou tão ideológico. Eu gosto quando tu vai nas universidades. Eu parei de ir por conta dessa pandemia, né? Por isso que eu não voltei ainda. Sabe por que eu gosto? Porque esta é a minha briga com o deputado Bibo Nunes. De fazer a vistoria. Isso, porque um coronel amigo meu que tu conhece, tu sabe quem é, que eu falei antes para ti, antes da live, eu não vou citar o nome dele aqui para ninguém ficar enchendo o saco dele, mas ele é meu amigo pessoal e amigo do Jair. O coronel me disse que uma das funções de um deputado federal é fiscalizar as instituições federais do seu estado. Tá? Não, na verdade, de qualquer estado. De qualquer estado. Quando eu fui fazer a fiscalização Desculpa te cortar. Quando eu fui fazer essa fiscalização, para tu ver o nível de desinformação e o nível de conhecimento técnico de pessoas que estão em altos cargos, o próprio reitor falou, deputado não faz isso não é atribuição de deputado. Eu falei, meu filho, isso é função precípua. Não é nem alguma coisa que eu posso fazer, é uma coisa que eu devo fazer. Deve fazer. Ele não sabia. Eu nunca vi nenhum deputado fazer isso. Eu falei, porque tu nunca viu um deputado como eu. Outros virão, fique tranquilo. Outros virão. Eu sei que virão. Pois é, assim, uma das minhas pautas quando eu estive lá visitando o JB em maio, porque, assim, aqui existem muitos órgãos federais, né? Um deles se chama o Complexo Hospitalar Conceição, que é um órgão federal. E o pessoal foi lá no meu acampamento Bolsonaro reclamar que nesse Complexo Hospitalar Conceição tinha muito petista em cargos trabalhando lá e até em cargos comissionados, e que eles estavam tratando mal os pacientes para denegrir a imagem do governo. O que eu pedi para o deputado Bibo Nunes? Fiscaliza e faz o seguinte, tem uma caralhada de gente que está aí há 5 anos indo à manifestação, trabalhando, tipo eu tô, Daniel, não tipo eu, porque eu não preciso disso, eu tenho salário. Entendi. Desaparelhar e colocar pessoas de fato. Não, que sejam conservadoras. Colocar pessoas que realmente levantaram a bandeira. É isso que eu estou falando, não é cabide de emprego. Não é. Desaparelhamento esquerdista, é tirar. Tem pessoas que estão ocupando cargos que são nodais, né, dentro do Estado, ou seja, Estado que eu digo Estado do lato senso, dentro da máquina pública, que são aquilo ali, olha, sou esquerdista e vou tratar mal porque é governo federal, aí eu vou tratar mal, logo vão conectar, tadinha, a pessoa que ali tem pouca informação, às vezes ela vai falar, olha, é serviço do presidente, que serviço de bosta. Eles são totalmente hostis, a esquerda é hostil. Ela é capaz de matar com hidroxicloroquina superdosada só para dizer que não funciona. A gente está falando de pessoas desse lodo, é um limbo. Eles ficam aqui entre o nada e o inexistente, eles ficam num lugar que é neutro de tudo. Eles não sabem. Essas pessoas não têm acesso à informação e ficam à mercê dessa matula esquerdista aí. Não, pois é. E essa é uma... Daí eu tive essa pauta com o presidente, e o que ele me disse? Flávio, tu conhece o Bibo e o Sanderson, tu é amiga dos dois. Cobra deles, é função deles fiscalizar os órgãos federais. Isso é muito importante. Aí eu cobrei do Bibo. E o Bibo me respondeu, eu não peço cargos. Eu disse, eu não estou te pedindo cargo. Não é pedir cargo. Eu estou te pedindo para... Deixa eu te explicar uma coisa, Flávio. Me permite?
Acontece uma coisa, existe uma coisa que uma vez que se vendeu o neoliberalismo na sociedade, todo mundo acha assim, meu Deus, quer cargo, cabide? Eu não quero cargo. Eu cheguei, sentei à mesa com o presidente, falei, presidente, eu não estou aqui pedindo cargo do senhor, nem quero. Só que na minha cidade, por exemplo, tem o Palácio Rio Negro, que os presidentes usavam de veraneio, de fim de semana. Os presidentes militares usaram, todos estão lá, né, na parede, nos quadros e retratos. E é um palácio que ele é totalmente administrado pelo PCdoB e PSOL. Eu não quero colocar pessoas minhas lá, eu quero que o senhor retire as pessoas que estão lá e coloque do senhor. Presidente, eu não quero chegar lá, por exemplo, no IFAM e botar uma pessoa minha, tanto que eu não tenho uma indicação, eu não tenho indicações no governo. Só que não é porque eu não queira ter, eu até gostaria de colocar pessoas minhas, mas para não gerar essa narrativa idiota, tá querendo indicar, não é isso. Eu não quero indicar, eu quero retirar quem está lá, o vagabundo esquerdista que está lá. Aí bota alguém nosso. Mas são muitos cargos, cara. A gente está falando de 300 mil cargos. A gente tem que tirar esses caras de lá. A máquina está aparelhada. Tem pessoas que são de carreira que a gente não pode mexer. Mas quem é de confiança, quem é de comissionado, tira e bota nosso. Porque a gente pode frustrar o plano deles. Mas aí fica nessa. Eu não quero pedir cargo. Para com isso. Vai lá e fala, olha, eu tenho 15 cargos lá. Tira essas pessoas. Se o senhor não tiver, eu indico alguém meu. Eu não quero cabide de emprego, não. Eu quero botar pessoas que sejam conservadoras lá. Essa narrativa tem que morrer. As pessoas não podem ficar assim, quer indicar carguinho? Não é. Eu nunca nem briguei. Minha filha, minha irmã, mulher, não tem ninguém empregado. Ninguém, porque eu fiz questão de não fazer, porque não é isso que eu busco. Mas se eu tiver, por exemplo, um conhecido que é, sei lá, biólogo e precisa de um biólogo bom aí, ou um historiador, ou uma pessoa que cuide de museus. Eu tinha uma pessoa para indicar, que, claro que eu não indiquei, porque ela já tinha ido embora para a Holanda para poder aproveitar a formação dela acadêmica, que é de área de museu. Ela é uma pessoa com doutorado, menina até jovem. É muito específico o cargo. Né? O museu aqui do Rio, ele foi incendiado de forma criminosa pelo pessoal. Tá? Aquilo ali foi um atentado para acabar com a história. Eu tenho medo que o Museu Imperial aqui na minha cidade seja incendiado porque é governado pelo pessoal. Pô, então são coisas... Não é pedir cargo, é tirar a esquerda do poder. A esquerda no poder não quer dizer o rosto do presidente lá, não. Se a gente bota o Lula lá, Deus me livre e guarde, o Lula não é o poder, não. O poder são os seus tentáculos, que ainda continuam lá. Cortou a cabeça, mas estão lá os tentáculos movimentando a máquina. A gente tem que mudar isso aí. Com certeza. E então, assim, é por essas que eu estou ando brigando com o Bibo, porque eu peço... Ele é bom, ele é um leão, eu digo para ele, porque quando... mas está muito além das palavras. Aqui na rede social, vem aqui e fala minha raiva, minha frustração, mas isso aqui não surte efeito, então somente o reflexo. Agora, quando você tem ação de fato, a gente vai lá e consegue. Né? E esses dias eu disse assim, Bibo, fez TV a vida toda, Bibo. Tu é da TV, tu é jornalista, então assim, ó, tu tá que nem aqueles PMs que vão para a reserva, trabalharam 30 anos na Polícia Militar e vão para a reserva, tá? Aí, quando eles estão na reserva, aparece uma viatura nova, uma Maroc, uma Duster, um Corolla, aí ele entra para dentro daquela viatura e se deslumbra. Eu disse, tu tá que nem... Ele ficou louco comigo, porque ele disse, Flávia, tu não tem filtro? Eu digo, não, eu não tenho filtro, eu sou Bolsonaro, eu sou ariana. Todo ariano que nem Bolsonaro não tem filtro. Mas não é verdade. Tipo assim, ó, sabe que tem gente, Daniel, que vai todo domingo para a rua com a bandeira defender o Bolsonaro, mas está desempregada. Eu sei, eu sei. Isso fazem anos que as pessoas estão fazendo. Eu sei. Nós aqui... Essa é uma das minhas guerras também, uma das minhas lutas. Eu acho que a narrativa do populismo, ela não pode vencer. Não, eu não quero cabidão de emprego. Gente, não existe vago de poder. Se tem uma cadeira vazia ali, ninguém vai ficar esperando de braço cruzado de quem é aquela cadeira. Se o bem não ocupa, o mal ocupa. É simples assim. Não tem conversa. Ninguém vai falar de quem é aquela cadeira ali vazia. Ninguém vai perguntar, eu posso sentar? O nego vai sempre, foda-se. Sentou lá e acabou. Ninguém me tira daqui. Isso que a gente tem que neutralizar. O que eu ia te falar? O
pessoal está adorando a live aqui. Tem um coronel que eu adoro, que ele está sempre lá no nosso acampamento, Coronel Tomás, minha continência. Ele é da Polícia Militar de 1970, né? Tu imagina, mas ele leva um café no acampamento, ele leva bolacha, ele quer me engordar, eu acho, né? Tá certo, tá certo. Ele é uma graça. Daniel, então, essas coisas que eu ando lutando por aqui, eu ando brigando, porque eu conheço todos os deputados, todos, um por um. Eu sabia de todos que trairiam. Um dia, 2018, no gabinete do presidente Bolsonaro, Julian Lemos veio me apertar a mão, e porque o Heitor Freire era meu conhecido dos grupos, ele veio me apresentar Julian Lemos, e quando o Julian Lemos me esticou a mão, eu disse, tu me desculpa, mas eu sou polícia e eu não aperto a mão de bandido. E foi aí que Bolsonaro brigou comigo, porque ele disse, Flávia, eu tenho mais processos que Juliana. Eu disse, pois é, capitão, mas o senhor não tem processo por Maria da Penha e estelionato. E outra, este cara que o senhor diz que é o seu braço direito no Nordeste, ele vai lhe trair. Como traiu, como o trio Parada Dura, eu sempre chamo, é Daiane Pimentel, Julian Lemos e Heitor Freire, né? Esse trio aí, ó, sempre. Joyce, Peppa Pig, quando eu mandei um vídeo. O senhor lembra quando ela era jornalista da Jovem Pan, no caso Maria do Rosário, que ela detonou o senhor? Pois é, e tá, então, eu sabia, eu não sou política, eu sou polícia. Mas, Daniel, vamos combinar. Eu achei que na Polícia Militar eu tinha visto todo tipo de escória na sociedade. E eu estou vendo que a política é um pouquinho pior. Sabe por quê? Porque na política... Só é um cenário mais pomposo, é diferente. O cenário é mais pomposo, mas o lixo é maior. Eu digo assim, ó, na Polícia Militar, tu sabe quem é o inimigo, e na política tu não sabe. Quando tu vê, tu leva uma facada, né? Daniel, o Rafa, beijo, obrigado pelo contato. É o orgulho. Rafa tá aí na live? Ele está aí na live dizendo que tu é o orgulho. Eu também acho que tu é o orgulho do Rio de Janeiro, viu? O Rafa é um irmão valioso que eu tenho. Ele olha... Eu não preciso falar, você sabe, eu sei que você sabe. O Rafa olha, a gente tem conversado muito pelo WhatsApp, ele é... Eu não tenho nem palavras para descrever, mas ele é... Ó, mil, ele é... Modéstia à parte, a minha equipe toda é assim. Graças a Deus eu tenho uma excelente equipe. Graças a Deus. Daniel, eu quero te pedir, o meu único pedido para ti vai ser o seguinte, fala com os teus colegas deputados, os nossos Bolsonaros raiz, e pede um tempinho para eles fazerem uma live. Uma livezinha? Peço. Eu vou pedir no grupo. Para que eu possa... Porque assim, ó, eu não, como eu te disse, eu sou o ninguém aquele, né? Mas o ninguém tem quase 100 mil seguidores. Lembra da Odisseia que vou lembrar. E outra, o ninguém tem quase 100 mil seguidores e o ninguém está com o único acampamento Bolsonaro do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vim de Brasília com a missão de desesquerdizar o meu estado. E, por consequência, como eu tenho 150 grupos de polícia militar no Brasil, e não só de polícia, de todo tipo todas as pessoas civis e tal, eu quero muito trabalhar nisso, desesquerdizar e mostrar todo dia uma verdade. E como a gente está com 1 hora... Essa é a minha missão. Essa é a nossa missão, tamo junto. Não, nossa missão, que eu digo assim, eu coloquei isso como objetivo, é extirpar o socialismo do Brasil. Ah, Daniel, aqui no Brasil não tem socialismo. Tem, e você romantizou sobre ele. Ainda acha que é bom. Tem até na família, né?
O cara é conservador na essência, mas fala assim, os tempos mudaram, hoje o aborto é normal. Não é conservador mais. Já Não, romantizou em cima. Não, os não. tempos mudaram. Eu odeio maconheiro, mas, pô, tem que liberar, porque acaba o tráfico. Não acaba o tráfico. Não acaba. Só vai entrar mais uma facção, a indústria farmacêutica. Vai ser a facção dominante. Uma coisa que eu não te contei, eu fui mãe com 15 anos, né? Eu fui pai com 17. Nossa! Tamo junto, então. Começou tamo cedo. Mas junto. assim, eu vou te dizer que na minha família tinha gente que dizia que eu deveria abortar porque ia acabar com o meu futuro, e bem pelo contrário. Foi uma bênção na minha vida. Quem tem né? esse pensamento é totalmente idiota. Olha o Rafa! Rafa, eu vou ser deputada federal junto com o Daniel, sim, porque eu vou tirar a vaga da Mazuki, é isso, pode ter certeza. Amém, amém. Amém. Então, assim, como a gente está com 1h30 de live, eu acho que a gente falou várias coisas e foi muito... Espero que seja proveitoso. Foi muito importante. Eu acho que o pessoal já está cansado, é uma terça-feira, o pessoal chega... Verdade. Tu deve estar cansado. Hoje eu tive uma como é que chama uma audiência online, né? Porque eu ainda sofro Na verdade, quando eu fiz um vídeo, eu estou sendo processada pela Glaze, a Crazy Horseman e a Maconhela Dávila por incitação ao crime, né? Porque eu também. Tu também? Eu também, porque eu disse que quando os antifas estavam batendo nas pessoas nas ruas, eu falei, se vier para cima de mim, eu vou puxar da minha arma e vou neutralizar. Aí falaram que era incitação à violência. Eu falei, não é incitação. Eu estou dando um diagnóstico preciso do que vai acontecer. Então não venha. Simples. Se me vir nas ruas, não vem para cima de mim, passa longe. Porque se vier, eu vou me defender. Ponto. Bom, é isso. Simples assim, pô. Na verdade, eu acho que eu até colaborei com a saúde de um terceiro. Tipo, não venha me atacar porque eu vou me defender. Tu tá salvando vidas. Estou salvando uma vida, pô. Pô, isso não é incitação à violência. Eu sou pro-life. Não, é porque na época do julgamento do meliante, eu nunca falo o nome dele, eu chamo de meliante, ou carniça. Eles sabe que o julgamento foi no TRF4 aqui em Porto Alegre, que eu tenho um orgulho danado dessa instituição, TRF4. Eles ameaçaram de vir para Porto Alegre, se o meliante fosse condenado, eles fariam um mar de sangue vermelho em Porto Alegre. E eu fiz um vídeo dando uma resposta para eles, mas eu não usei o nome da minha instituição, muito menos o nome do Bolsonaro. Claro. Eu disse que se eles viessem para cá, para transformar Porto Alegre no mar de sangue, o que ia ocorrer seria linha, gás, pau e bomba. E daí eu fui processada pela Crazy Horseman e pela Maconhela por incitação ao crime. Então, hoje eu tive uma teleconferência com os advogados. Mas não foi e tu vai ganhar, simples. Não foi incitação. Não. Já foi até, na verdade, foi até arquivado pelo Ministério Público já. Mas não tem sentido. Estamos nós dois, tu mais que eu, porque está lutando no teu gabinete, no Congresso. Eu queria só assim, te dar. Isso é uma coisa minha. É uma coisa que eu passei para o Faur, mas o Faur não me ouviu. O Faur mas eu gosto muito do Faur. Eu gosto muito, já fizemos palestras juntos, porque ele é aqui do Sul, ele é caveira também, adoro, mas assim, eu fiz um projeto, entreguei para ele, não é um projeto. Tu lembra quando o STF criminalizou a homofobia? Uhum. Tu não acha que está na hora de criar um projeto que criminalize a policiofobia? Por quê? Quando um policial morre, ele morre por quê? Porque ele é polícia.
Assim como os gays dizem que morrem porque são gays, por causa da homofobia, os policiais morrem por serem policiais. Então, eu acho que está na hora de Está na hora de criminalizar. apresentar, a gente pode apresentar. Tenho certeza que nem caminha pelo seguinte, porque a Não, esquerda detém essa narrativa. O termo homofobia ele foi criado, salvo engano, em 1972 por um psicanalista norte-americano, que eu não me recordo o nome, que ele dizia exatamente sobre matar homossexuais como fato gerador de ser homossexual ou agressão física. Tá? Isso seria ser homofóbico. Ou seja, quando alguém te chama de homofóbico, sem você sê-lo, significa que ele é o criminoso te caluniando, está te imputando um fato criminoso. Tá certo? É um crime contra a honra, né? Contra a pessoa, está te caluniando. Uma vez feito isso, você pode entrar com o processo. Aqui eles vencem tanto na narrativa que a gente não vai inflar a máquina jurídica. Mas esse negócio de fobia daqui, fobia dali, tinha que acabar, porque o STF nem pode criminalizar nada. Eles não podem. Quem legisla é o poder legislativo. Na falta dele, como ele se mantém nessa desculpa, não, eles não fizeram nenhum projeto de lei, então nós interferimos aqui porque a cultura pede. Estão errados, porque eles sabem que o processo legislativo é moroso e na canetada de uma votação de uma súmula eles vão criminalizar. Não tem falta do legislativo. O legislativo, com o rabo preso em grande parte, então, naquela época, não legislava contra a verdade, né? Não fazia isso. A favor da verdade, perdão. Contra a mentira que eles colocam. Então, essa é a nossa guerra. A gente poder voltar a essa independência de um poder limpo. A gente tem que limpar muito ainda o Congresso. Renovar é um apelo muito. que eu faço a todos. Renovar muito. Não, mas eu só te disse isso, só te falei desse projeto. Não, mas é um bom. Aqui, é um bom e posso propor e farei já o texto. Porque, vou te mostrar o texto. Porque essas que se dizem minoria... Aqui, desculpa falar. O policial, sim, morre por policiofobia, porque ele só morre por ser policial. Por ser policial. O policial, sim, é uma fobia. O policial ele não morre porque ele estava ali passando, é porque ele é policial. O fato gerador da sua morte é ele ser policial. Isso sim é uma fobia. Isso é uma fobia real. É isso sim. Daniel, eu vou me despedir dos nossos... Olha, eu vou te dizer que tem uma caralhada de mensagem que eu não vou conseguir agradecer a todos. Agradeço a todos que ouviram. Eu espero que tenha sido proveitosa aí a live. Mas, olha, pelo que o pessoal está falando, eu acho que eles gostaram e muito. Então, assim, ó, eu vou me despedir agradecendo a tua paciência, a tua consideração, o teu tempo para comigo e para com o Rio Grande do Sul e o Brasil. Dizer que tu me representa muito, ainda mais sendo meu irmão de farda, que eu gostaria sangue muito... Azul. Sangue azul, com certeza. Que eu gostaria muito de que a gente pudesse fazer muitas lives, porque assunto a gente tem para a vida toda, né? Só que a gente não pode cansar os nossos telespectadores, né? Mas, deixa a rapaziada dormir, a mulherada dormir e descansar também. Daniel. Não vejam novelas, leiam um bom livro. Não vejam novelas. Na verdade, está quase na hora do grande debate do Caio Coppola. Eu gosto muito de ver o grande debate dele, né? Eu gosto muito do Caio. Assim, ó, Daniel, qualquer coisa que tu precisar do Rio Grande do Sul, e eu falo em nome do meu estado e de Porto Alegre, o Rafa tem o meu WhatsApp, tu me manda, tu pede, tu fala, o que tu precisar, eu vou mandar fazer uma bandeira assim, ó, para te botar aí, tá bem? Vou te mandar. E Daniel, sem palavras, pela a grata satisfação de fazer uma live contigo. Muito obrigada por tudo que tu tem feito no Congresso Nacional. Quero te dizer que amamos o Rio Grande do Sul, ama o Rio de Janeiro. Eu tenho
assim, ó, o Rio Grande do Sul ama o Rio de Janeiro, assim como eu sei que o Rio de Janeiro gosta muito dos gaúchos. Demais, demais, demais. Para mim, não existe cor de farda. Para mim, Não. a polícia militar no Brasil é uma só. Não importa se a minha farda é bege lido e a tua é azul, não importa a cor da farda, nós somos um Ainda só. que a sociedade sucumba, a polícia sempre será eterna. E nós somos a última barreira, né, É a entre última. a sociedade e a barbárie, né? É a Então, última. Daniel, muito obrigada. A Nada. minha Prazer meu. continência, a minha melhor continência. Fique com Deus, continue lutando. E quando tu quiser aparecer aqui no Rio Grande do Sul, por favor, venha. Tu vai ser Deixa. muito bem recebido. Obrigado. E aquela carne maravilhosa, aquele vinho, não sei se tu bebe, eu não gosto de vinho, mas o Eu não pessoal bebo. adora, eu também não. Mas o churrasco está garantido. Pô, aí tu falou minha língua. Muito obrigada, fica com Nada. Deus. Fica Que com Deus, Deus, Flávio. Mó prazer, Deus, tá? que Deus te abençoe grandemente e as tuas últimas palavras aí para os nossos seguidores. Bom, pessoal, olha, primeiro agradecer aí quem gostou da live, quem tem contraponto, tá tudo bem. O grande debate ele é sempre vitorioso nos argumentos, né, que a gente está sempre aprendendo e ensinando, e que você não desista do Brasil, não. Que você tenha em mente que não é uma batalha imediata, esquece o imediatismo, nós temos uma árdua batalha, não vou ser eu, nem você a colher esse fruto, serão seus filhos e netos aí, porque é uma corrida de bastão. Você tem que entender que o objetivo está muito além do teu querer, né? Você vai chegar em um ponto que você não vai aguentar mais correr, tu caminha, não aguentou mais caminhar, tu se arrasta. Mas tu não pode parar de jeito nenhum. E passa o bastão quando tu não aguentar mais para outro continuar o objetivo. Essa é a minha mensagem para vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém. Obrigada, Amém? Daniel. Nada. Um beijo. Fica Tchau, com gente. Deus. Boa noite. Beijo.